Olá, Jorge, boa tarde, ouvintes, boa tarde a todos aqueles que estão acompanhando nosso quadro semanal. E eu acredito que hoje é um divisor de águas, hein? É verdade. Uma tomada de decisão capaz de mudar as vidas, mudar a mentalidade das pessoas e promovê-las a alcançar resultados extraordinários e, chego a dizer, ilimitados, Jorge. Olha, vocês ouviram? Ilimitados. Vamos falar das crenças limitantes. Hoje vamos falar sobre crenças, não só as limitantes, mas as demais, mas as fortalecedoras também. Fortalecedoras, né? Também. Então vamos lá, vamos começar a falar desse assunto. Vamos aprender a reprogramar a nossa mentalidade para que saiamos, né, dessa crença limitante e alcancemos crenças que podem nos levar a esses resultados. Justamente porque elas estão dentro de nós, Jorge. Todo mundo tem algum tipo de crença. Isso acontece com todo mundo? Todo mundo. Importante diferenciar que nós não estamos falando da religião, nós não estamos falando de crenças ligadas à espiritualidade, estamos falando sobre verdades que estão condicionadas na nossa mente, ok? Até para que a gente possa definir o que são essas crenças, nós podemos tratar ela como uma programação mental. São aquelas verdades individuais ou conjunto de tudo aquilo que nós acreditamos que possa ser uma verdade. E ela está dentro do nosso sistema cognitivo. O termo técnico usado para a gente, né, ressaltar são sinapses neurais ou programação mental, que é formado durante a vida, né? Ela é formada principalmente enquanto crianças, quando nós estamos na formação da nossa infância. Eu posso até, para simplificar como um exemplo, pensa num computador. Ele é formado pelo seu sistema hardware, né, que é a parte física, a parte cognitiva ali do sistema, e nós temos o software, né, que é aquilo que faz girar o programa, que girar os programas ali coligados. Podemos dizer que as nossas crenças, elas são o software do computador. Não adianta você ter um hardware, você ter um computador saudável, um computador bom, um computador o melhor de todos, se o software não for um software que acompanhe essa evolução, for um software ruim, um software defeituoso, um software fraco. Você não limitado. Você não tem um computador utilizável para alcançar resultados que você espera, principalmente nesse mundo que precisa de uma alta capacitação e altos programas, não é assim? Assim também acontece com o ser humano. Às vezes você é saudável, você tem um corpo físico muito bem, você é uma pessoa inteligente, você memoriza, tem uma memória excelente, mas você tem crenças dentro de você que limitam todo esse potencial que você tem. Nós falamos lá atrás em alguns programas que o sucesso ele foi medido por algumas pesquisas e que 80% está relacionado às questões emocionais e só 20% relacionado ao QI, relacionado às questões de inteligência. Levando então nós a refletirmos sobre esses 80% que estão aí fazendo as pessoas evoluírem e prosperarem, ou ao mesmo tempo fazer com que elas não alcancem os resultados. Então as crenças, elas são como essa programação mental. E quando nós falamos, Jorge, que desde criança nós já começamos a ter essa programação em nós, e essa programação ela vem para limitar realmente, ela vem num primeiro momento para colocar muros nessa evolução. É só nós pensarmos, por exemplo, num bebê. Pensa um bebê ali recém-nascido, ele já é dele isso, a força dele buscar o instinto de sobrevivência, ele já consegue alcançar, saber como que mama, não é assim? Ele já está programado no seu mindset para respirar, para bater o seu coração, para fazer com que o seu corpo entre em movimento. Ou seja, a programação que ele tem já é uma programação de evolução, de progressão, de conquista, mesmo ele não tendo ainda consciência, Jorge. Ele tem apenas aquilo que nasce com ele, o instinto, esse senso de emocional. Você percebe que nos primeiros ali meses de vida ele já começa a sorrir, refletindo felicidade, chorar, não é assim, refletindo os momentos de dor e tristeza. Você percebe essa evolução natural. E quando nós acompanhamos esse bebê nos poucos meses de vida, quando ele já começa a se interagir com o mundo externo, ele vê uma coisinha de perto dele, ele já quer pegar, não é assim? Você acompanha, ele já quer se rastejar
para alcançar. Então ele já começa a se desenvolver, mesmo com poucos meses, sem ninguém ensinar, ele já começa a alcançar pequenos objetivos, se arrastando. E você percebe que a evolução, né, dessa natureza dele já faz com que nos primeiros meses de vida ali, ele já levanta o joelhinho e já comece a dar gatinhar, ou seja, ele percebe, ele tem uma percepção que ele pode ir mais rápido, que ele pode ir além do que ele está. Pode ficar em pé. Aí de repente ele já fica em pé, Jorge. Exatamente. E há um estímulo muito grande nesse momento por parte dos pais. Vamos, começa a dar o primeiro passinho, anda, vem, não é assim? A programação e tudo ao redor começa a motivá-lo a essa conquista, o que leva a ele conseguir muito mais rápido, às vezes, andar, caminhar, e até que ele começa então a escalar as estantes, não é assim? Ele já começa a se desafiar mais, andando e escalando as estantes, quando ele começa a receber uma programação negativa. Cuidado, não, para. Aí começam a ser estabelecidos limites. Limites. E esses limites começam uma reprogramação mental. Que até então ele tinha dentro dele, Jorge, essa iniciativa de que tudo era possível, de que nada o limitava. E essa evolução começou a conduzir. Só que a partir de agora a programação dele começa a ter a programação de limites. E aí a gente passa a perceber que a cultura, o meio ambiente, as pessoas em volta vão influenciar diretamente na formação dessa criança, que até os 8 anos ela vai absorver a sua formação de caráter, a sua formação de valores, a sua formação, e isso vai refletir no comportamento dela durante toda a vida. Durante toda a vida. Então as crenças, que é esse conjunto de programação, ela começa a ser formada ali já desde o berço. Então você percebe que isso vai influenciar o ser humano ao longo da sua história. Quer dizer, a criança fica sob a influência, por exemplo, cultural, não é isso? Exatamente. Social, familiar, quer dizer... Vai influenciar a forma com que ela enxerga o mundo, vai influenciar a percepção em relação às coisas que ela vive cotidianamente e assim vai viver. Ela vai influenciar e vai ligar diretamente ao fracasso ou ao sucesso na vida. Apesar que já ouvi esses dias dizer que na vida não existe nem sucesso nem fracasso. Apenas um resultado preciso das suas crenças. Você Olha que interessante. Nisso? Você acredita nessa crença também? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Porque sucesso é muito... O conceito de sucesso é muito variado em relação às crenças das pessoas. Lembra que nós conversamos? Para algum, de repente, a crença é ter o básico para viver. Tá ótimo. Então, se você está sendo o básico para viver, você está vivendo o sucesso. É pouco, mas tá bom. Exatamente. Tá. Se esse é o seu sucesso, tá ótimo. Agora, para outros, de repente, eles precisam ter muito, muito, muito para ter sucesso. E olha que interessante. De repente, ele está alcançando mais do que aquele que tem pouco, e para ele está fracassado. Então, isso também é uma crença. Sucesso e fracasso está diretamente ligado às nossas crenças. E nós podemos colocar limites em relação a isso, ou podemos nos tornar ilimitados em relação a essas coisas. Por isso que é importante nós termos uma programação mental que seja capaz de nos autoavaliar, principalmente na questão do prazer, na questão da felicidade, do sentimento. Vamos lá. Você falou que nesse período, os primeiros 8 anos de vida, né, o indivíduo, o cidadão, a pessoa, né, ela começa nesse período, ela vai formar a base de sustentação da sua personalidade. Exatamente. A forma como que ela vai enxergar o mundo dali para frente. Ok. Bom, uma vez que ela vai receber crenças, né, influências culturais, às vezes religiosas, de todos os tipos. De todos os tipos. De todas as áreas. E isso vai ficar para o resto da vida dela. Como é que ela vai poder, então, mudar isso lá na frente? Aí que está a grande questão, Jorge. Hoje, muitas poucas pessoas entendem quanto... muitos poucos conseguem autoavaliar em relação às crenças que se tem. Nós trabalhamos muito no coach o seguinte caminho, Jorge. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Quanto mais eu enxergo dentro de mim o que está acontecendo, mais rapidamente eu resolvo os problemas que há em mim. A grande questão das pessoas... Lembra que acho que nós conversamos num dos programas falando sobre as duas coisas que paralisam a vida. Ou é a dúvida, ou é a convicção, a certeza absoluta.
A dúvida é quando nós não conhecemos uma determinada questão, então nós não agimos em relação a isso, ou julgamos, ou condenamos por falta de conhecer. Às vezes, não vou ouvir o Jorge Neves porque eu não conheço. Tenho dúvidas em relação a isso. Percebe que a dúvida me tira da possibilidade de ouvir, de um relacionamento, sim, de conhecer. Ou a verdade absoluta, aquilo que eu tenho conhecimento absoluto e aquilo é verdade para mim e ninguém muda isso. E ponto. Eu não gosto do Jorge, E ponto. acabou. Sabe assim? Sim, é a verdade sim. absoluta em relação a alguma coisa. Então esses dois extremos, ele acaba nos tirando a possibilidade de vivermos a verdade. Que o Jorge é uma pessoa fantástica, que é muito bom participar do programa dele, eu já conheço o trabalho dele, então tudo isso me leva a abrir possibilidades de ter um melhor relacionamento, de ser feliz, de formar parcerias e tantas outras coisas. Hoje nós vivemos em todas as áreas da nossa vida baseadas nas nossas crenças. E eu posso dar alguns exemplos aqui em relação a isso. Vamos lá. Percepção negativa, por exemplo, em relação a dinheiro. Tem muitas pessoas que cresceram em um meio ambiente, muitas vezes, de escassez financeira, aonde os próprios pais programaram eles com frases, por exemplo, isso é coisa para rico. Sim. Isso não é coisa para você, você não tem condições disso. Olha só, para ser rico precisa ser bandido, ser ladrão. Existem algumas crenças muitas vezes ligadas a esse condicionamento sobre o dinheiro, que o dinheiro é sujo, que é melhor não ter porque senão você vai ser assaltado, que é melhor você ser pobre. Então esse condicionamento coloca na mente das pessoas, principalmente a hora que você começa a buscar sua atividade profissional, buscar seu emprego, você fica com medo do dinheiro. Porque você começa a lembrar de tudo aquilo muitas vezes, e isso acontece no seu inconsciente, e isso vai te sabotar. Então você passa a ter uma vida muitas vezes de escassez, não porque você não pode, porque você pode. Hoje você pode estudar, você pode buscar melhores vagas de emprego, você pode concorrer com tantas outras coisas, ser rico, e ser honesto, ser rico e ser uma boa pessoa, só que você está condicionado a não alcançar essa riqueza, porque você acredita, conforme você cresceu vivendo isso, que a escassez é o lugar ideal para se estar. Então isso aparece muito para a gente. Tem gente que justifica, inclusive, eu tenho um amigo que eu conheço, e ele crê plenamente no seguinte: olha só, eu respeito, claro. Claro, sempre Essa é a respeitando. opinião dele, claro. É a forma como ele interpreta também. Mas ele diz o seguinte, ele diz uma expressão bíblica, em que ele diz assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Isso, sim. Só que ele não aborda a questão da ausência do dinheiro, quer dizer, não ter dinheiro nenhum que faz o mal, porque como é que você vive sem dinheiro? Exatamente. E do muito. Exatamente. Do cuidado de tratar isso muito. É mais ou menos isso, a dúvida, como nós falamos, e a convicção absoluta pode te levar, duas coisas. Pode te levar a extremos que pode realmente te tirar a possibilidade de viver a vida plena e te levar a um problema muito grave. Olhando para essa colocação, tudo vai depender da forma com que você usa o dinheiro. Porque tem muitas pessoas hoje que ganham muito bem, mas ajuda muita gente, tem uma vida tranquila. Compartilha. Eu ouço muitas pessoas dizendo assim, muitas vezes, eu queria ter muito dinheiro para ajudar muita gente. Sim. Olha que interessante. Sim, mas qual é a sua crença em relação a ter o dinheiro? Aí é que está a grande coisa. De repente você tem medo do dinheiro. E tem muitas pessoas que o dinheiro faz mal, Jorge. Elas começam a alcançar muito dinheiro e usam o dinheiro para a destruição da sua própria vida. Investem o dinheiro para destruir a sua própria vida. Então, a questão não está no dinheiro, a questão está na crença em relação ao dinheiro. O dinheiro em si é igual à internet, que pode ser usado para o bem e para o mal. Sim. É igual ao avião. O avião é igual a tudo. As coisas ao nosso redor, elas simplesmente vão seguir aquilo que nós tomamos decisão, as nossas atitudes. Elas são consequência dos nossos comportamentos. Agora, eu tenho a possibilidade hoje de mudar as minhas crenças para fazer as coisas positivas, para fazer o bem, para usar tudo o que estiver ao meu redor, para impulsionar a minha vida e a vida das pessoas que estão ao meu redor, e muitos utilizam isso para impulsionar uma nação.
Bem, você falou sobre uma crença negativa, vamos falar sobre uma positiva então, para contrapor. Mas deixa eu Só ainda concluir, relatar tá, isso. tá. Vamos concluir essa questão das crenças negativas, Vamos porque lá. tem outras áreas da vida. Ok. Por exemplo, no relacionamento. Tenho certeza que se você já ouviu falar algumas crenças negativas no sentido homem não presta. Não é assim? Alguma mulher falando? Já ouvi várias Homem vezes. não presta. Homem nenhum presta. Já ouviu falar isso? Exatamente. É, Né? mas É uma assim. crença que a pessoa tem. E outras, como eu nunca vou arrumar ninguém, eu só arrumo enrosco na minha vida. Toda hora a gente está envolvido em problemas com relacionamento em que as pessoas estão colocando uma verdade absoluta em relação a não conseguir ser feliz em razão do que acredita. Então, muitas mulheres hoje, muitas vezes partindo para divórcios ou já acontecendo isso e absolveu a crença de que não vai mais casar, de que não vai mais conseguir um relacionamento porque homem nenhum presta. E não é a verdade. Tem muitas mulheres bem casadas, com homens honestos, com homens bons. É uma crença, portanto. É uma crença negativa que vai limitar. Outras crenças também... Vai impedir a felicidade da pessoa. Não tenha dúvida. E a felicidade de todos ao redor dela. Porque No uma entorno, pessoa né? com crenças limitantes, ela torna-se uma pessoa amarga, uma pessoa chata, uma pessoa que as pessoas não querem estar perto. Então, automaticamente, você age nos seus comportamentos e atitudes de acordo com as suas crenças. Em outra área da vida, por exemplo, consigo mesmo. Quantas pessoas estão dizendo, eu não consigo, isso não é para mim, eu não nasci para isso, em minha vida nada vai dar certo. Percebe uma crença de si mesmo, uma crença, e aí se a gente for numa escala de crenças, ainda falando sobre as crenças limitantes, nós vamos perceber que existem 3 classes hoje de crenças que limitam uma pessoa. A primeira delas é a crença de identidade. Na crença de identidade, ela está totalmente ligada àquilo que você é, o seu ser, os seus valores. Se você se sente saudável, se você se sente bonito, o seu potencial, né? Se você se sente poderoso para fazer alguma coisa, então está muito ligado ao seu ser. E quando uma pessoa não tem essa autoestima, não tem essa motivação interna de ser alguém, Jorge, ela não aproveita as oportunidades que aparecem. Muitas vezes uma vaga de emprego, um pouco de um cargo mais alto, ela já vai dizer isso não é para mim. De repente ela vai procurar um relacionamento e tem alguma pessoa ali, né, a gente escuta muitas vezes alguns homens falar assim, essa mulher é muita areia pro meu caminhãozinho, não é assim? Olha a crença. Sim, sim. Ela começa a se rebaixar, ela começa a se reduzir. Eu sou feio, eu sou assim, incapaz de conseguir alguma coisa. Se sente inferior. Inferior. Então, as crenças da identidade são as piores de todas. Porque elas vão fechar a porta para tudo aquilo que ela poderia alcançar. Ela não vai, se ela se sente sem valor, então ela não vai ficar Essas perto são de pessoas com valores. da identidade, você Crenças falou. de identidade. De identidade. É o primeiro nível onde as crenças aparecem. E percebe uma criança, por exemplo, que cresce os pais dizendo, você não é nada, você não vai dar em nada, você não vai dar certo. E muitos até colocando palavrões. Então isso vai formando a identidade. E quando ela começa a crescer, qual que é o comportamento que ela vai expelir? Se eu não sou nada, se eu não mereço nada, e aí é uma outra crença, mas se eu não sou nada, se nada é possível comigo, então eu vou fazer o mal. Né? Eu vou então partir para a parte mais ruim dos meus comportamentos. Percebe que a necessidade... Aí a rebeldia se instala. Automaticamente. Por quê? Porque você vai tentar saciar essa sua dificuldade em relação àquilo que te falta. O segundo nível, Jorge, de crenças limitantes está no nível da capacidade. São pessoas que muitas vezes se declaram que eu não posso, que eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou prosperar. Isso não é para mim, eu não sou capaz. Não sou capaz. Então está no nível da capacidade. Mas o que está limitando essa pessoa de alcançar, senão os pensamentos dela, senão essa crença de que ela não é capaz? Porque se nós formos buscar na história, por exemplo, você pega hoje pessoas como, por exemplo, Silvio Santos, né, que veio ali de uma situação onde ele era um camelô, onde a situação ao redor, o meio ambiente onde ele estava, a família onde estava, era um contexto simples. Mas ele bateu no peito e disse, eu tenho capacidade, todos temos capacidade. Ele até fala isso muitas vezes em alguns vídeos dele. Então a crença de capacidade, a transformação da crença daquilo que era limitante, conhecendo o redor, conhecendo a situação, para agora
de possibilidades e colocando, eu falo assim que crenças, até coloquei aqui, elas são como profecias autorrealizáveis. Quando você coloca uma crença, eu posso, quando você coloca uma crença, eu consigo, Jorge, automaticamente você está profetizando em você mesmo que as portas vão se abrir, que você vai aproveitar todas as oportunidades para alcançar aquele resultado. Então, todas as vezes que você projeta um pensamento positivo, e não é só pensar positivo, mas é ter atitudes em relação a esse pensamento, de que você pode, de que você isso está dentro de você, você é capaz, automaticamente você vai enxergar o mundo de forma diferente e as portas vão se abrir para você, porque você automaticamente se agrega às pessoas, você se agrega às situações que tornam capazes isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade aqui. Você é teólogo, você é pastor também, né, Anderson? Existem as crenças provenientes da religião, né, espiritual. Sim. E existem pessoas que são muito ligadas a essas crenças, né? Sim. Para você como pastor, você não tem dificuldade para dizer, olha, eu sou capaz, eu consigo, eu posso, eu faço. Não chega alguém que fala assim, mas pastor Anderson, eu não tenho que colocar Deus em primeiro lugar, não é Deus que faz, eu não posso nada, nada posso, senão... Jorge. Não existe isso de vez em quando? Acontece muito. É uma curiosidade minha. Acontece muito da gente terceirizar, né, as questões da nossa vida. Quando muitos que têm crenças limitantes, eles costumam contar histórias para encontrar desculpas em relação aos seus fracassos. Para não fazer. Para não fazer. Você vai conversar com eles, porque ninguém me ajudou, porque ninguém me ajuda, porque eu não tive chance na vida, porque as oportunidades não... Eles contam uma historinha para justificar o porquê está derrotando. E muitas vezes nós queremos terceirizar o nosso sucesso para Deus. Então nós colocamos que se Deus me ajudar, eu vou ganhar. Se Deus não me ajudar, é porque Ele não quis. Então a gente terceiriza na questão da fé muitas questões que estão ligadas à tomada de decisão. Se você for buscar as promessas bíblicas, eu entendo elas como uma mesa farta, prontinha para todo ser humano acessar, Jorge. Agora você tem que ir lá e sentar no seu lugar para você poder usufruir. Então, se não houver esse movimento em relação à sua fé, se não houver a parte sua, e isso começa dentro da sua mente. Porque se você, eu digo sempre assim para as pessoas, se você já pensa que não vai conseguir, não faça porque você não vai conseguir. Agora, se você já entra numa questão dizendo eu vou conseguir, tem certeza disso, que você vai conseguir, porque nada vai te segurar. A religião ou a fé é da mesma maneira. Por que algumas pessoas recebem e outras não? Deus ele faz acepção de pessoas? Não. Ele está lá pronto a fazer. Ocorre que algumas pessoas conseguem entender o processo muito mais rápido, conseguem gerar dentro desse uma crença fortalecedora, e aí a gente tem que falar o segundo passo, que são essas crenças que te fortalecem. Da forma que você está falando, é mais ou menos que se a gente transferir tudo para Deus, né? Ele que sabe, Ele que resolve, Ele que faz, é como se nós nos transformássemos em robôs. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Porque tudo depende dele, ele vai fazer tudo. Exatamente. Jorge. E eu não tenho participação nisso tudo. Como é que faz? Exatamente. Né? Por isso que lá no começo a gente falou um pouquinho que na vida não existe nem sucesso nem fracasso, tudo é uma questão de resultado preciso de nossas crenças. Tem muitas pessoas que, no nível consciente, eles são capazes de fazer alguma coisa e devem fazer alguma coisa. Mas no seu nível do inconsciente, alguma coisa lhe segura. Por exemplo, todo mundo sabe que fazer exercício é bom. Sim, muitos têm certeza, até fala, eu preciso fazer esse exercício para melhorar a minha vida. Mas não faz. Por quê? É aí que está a grande questão. Porque tem alguma coisa dentro dele que, mesmo sabendo que isso é bom, que isso é saudável, que ele precisa fazer, ele está segurando, mas não faz. Então, um autoconhecimento em relação ao motivo pelo qual ele não está fazendo, porque de repente ele sabe que é bom, mas na cabeça dele deixa para depois. É isso daí, a gente mais tarde faz, ainda sou novo, ou ainda não, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Então, um conjunto de crenças pode segurar e pode te tirar do caminho de fazer aquilo que você tem que fazer hoje. E Jorge, isso é em tudo. Todo mundo sabe que estudar, por exemplo, você adquirir mais conhecimento, pode te levar a uma condição melhor de vida.
Mas por que não faz? Muitas pessoas hoje estão num trabalho, estão infelizes num trabalho, sabe que precisa ter alguns movimentos na sua vida para você adquirir um melhor cargo, um melhor salário, uma melhor condição, mas não fazem. Por quê? Tem alguma crença ali dentro. E aí pode ser a terceiro nível de crença, que é a crença do merecimento. Às vezes as pessoas se sentem até capazes de fazer, sente que em si há possibilidades, há potencial para fazer, mas quando chega para realizar, eu não mereço. Aquela que ajuda todo mundo, mas não ajuda a si mesmo. Aquela que quer ver a felicidade de todo mundo, mas não se preocupa com a sua própria felicidade, porque não merece. Você já foi dar um presente para alguém? No dia do aniversário dela, eu não mereço. Como não merece? Eu estou te dando. Eu estou te dando. Não é assim? Então, essa crença do merecimento é também uma crença sabotadora terrível na vida das pessoas. Achar que não merece. Achar que não merece. Por que não merece? Só de você viver, de eu você não mereço investir, usufruir desse bem, eu não mereço essa bênção. Essa bênção. Não E é? aí você limita aquilo que pode ser feito na vida daquela pessoa. Ela se limita em relação aos seus resultados. Ela se fecha em relação aos resultados. Percebe a importância de nós avaliarmos as nossas crenças, Jorge? Porque elas estão regendo os nossos resultados, elas estão regendo os nossos relacionamentos, elas estão regendo o nosso nível de felicidade, nosso nível de sucesso, o nosso nível de prosperidade. Certamente as crenças estão nos colocando nos cargos, nas posições, nos locais em que merecemos. Tem um mentor meu que diz assim: você merece o que tem. E ele brinca até assim, né? Não sei nem se eu posso fazer essa brincadeira aqui, mas apenas uma reflexão. Depois processem o Jorge, né? Processem o Jorge. Não, eu passo pro Anderson. Né? Aí a gente... Foi o Anderson que falou. É só colocar a mão na barriga, assim, né? Dar uma apertada. Tem muita gordura ali. É responsabilidade sua. Foi você que gerou isso em você. Foi você que permitiu que tivesse essa barriga em você. Não adianta terceirizar para ninguém. Por quê? Porque o seu resultado foi esse, você é o resultado das suas crenças. Agora, passa a ter um estilo de vida diferente. Vai em busca de tirar essa barriga que você não quer. Em pouco espaço de tempo, apenas aplicando, de repente, uma metodologia, aplicando um exercício, tirando algumas crenças, né? Porque tem pessoas, por exemplo, que no momento que está nervoso vai comer, não é assim? Come, está ansioso, come. Ou come só pelo simples fato de comer, não é assim? Né? Compulsivamente. Então, quando você começa a lidar com essas questões, automaticamente os resultados bons aparecem. Quando você enfrenta a negatividade, quando você enfrenta os pensamentos ruins, quando você enfrenta esse condicionamento de crenças limitantes, os resultados começam a aparecer naturalmente, Jorge. É incrível, é inacreditável. Muitas vezes algumas pessoas que chegam para ser treinado conosco, elas chegam assim totalmente destruídas em suas vidas. E a gente faz apenas uma autoavaliação, a gente produz nela uma autoavaliação de crenças. Então daí elas começam a perceber que elas tinham crenças negativas em relação à sua identidade, crenças negativas em relação à sua capacidade, em relação ao merecimento. E quando a gente começa a resolver essas crenças, elas enxergam dentro delas um potencial inacreditável. Muitos chegam a dizer: eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. E o medo? O medo, ele acaba sendo, Jorge, muitas vezes uma crença condicionada também. É uma crença o medo. Existe só um medo. Ele é limitante. Existe só um medo. Ele é limitante totalmente. Mas existe, a gente tem que dividir o medo em duas questões. Existe aquele medo que faz você fazer a coisa. Ou não? Não, é aquele medo que é o instinto de sobrevivência. Por exemplo, se eu ameaçar jogar uma coisa em você inconscientemente você se defende. Você está dirigindo o seu carro, de repente acontece alguma coisa, você nem sabe como você desvia daquilo. Sim. Esse é o medo bom, é o medo que te produz, que não vai te deixar cair num buraco. Esse é o colesterol bom. Esse é o colesterol bom. Agora, tudo aquilo que te priva de alguma coisa, te segura em relação a alguma coisa, é um medo que está te limitando. Então acaba sendo uma crença, ela veio de algum lugar. Por exemplo, medo do escuro, né? É inacreditável, eu tenho um filho homem e uma filha mulher. O meu filho homem, desde pequeno, quando ele começou a pensar em medo do escuro, eu já
coloquei ele para enfrentar O essa escuro. situação. Escuridão. O que é o escuro? Ensinei ele o que era o escuro, ficamos no escuro juntos. E a partir disso, Jorge, ele nunca se colocou no medo de escuro. Já a minha filha menina, ela já tem medo. Agora, eu tentei fazer isso com ela, mas aí a mãe influencia, ela deve estar ouvindo agora, vai ficar brava comigo, né? Ela sempre influencia, assim, as coisas mais delicadas, as coisas mais sensíveis. Então, as crenças sendo colocado nela hoje, é uma crença um pouco mais... E a gente, é até gostoso ela vir abraçar, sabe assim? É diferente o condicionamento, a programação mental para o menino e para a menina desde pequeno. Então, ela já tem medo de barata, ele não tinha medo. Então, você começa a perceber que Tá tudo aquilo percebendo que a você... terceirizada agora, hein? Você conjugou com a sua esposa. a mãe senão não foi eu, cuida, não. porque Foi ela diz que... é diferente, porque a filha mulher, né? A filha menina, parece que é muito mais apegada a gente, né? Então a gente cuida com mais carinho, a gente protege mais, não é assim? A gente percebe a fragilidade, então a mãe passa a ser um pouco mais firme, né? Mas para nós é bonitinho. Mas isso lá na frente, Jorge, e isso nos preocupa, e é lógico que a gente também tem conversado, não é só também programar dessa maneira. Mas lá na frente preocupa, porque de repente a vida vai exigir encarar o escuro. A vida vai exigir encarar os bichos-papão que apresenta. A vida vai encarar tudo isso e você precisa estar pronto para se livrar desse medo. Quer dizer que se eu fizer aquilo que mais eu tenho medo, o medo vai fugir de mim. Jorge, a programação, aí a gente pode entrar agora na reprogramação. Nós precisamos, e aí a boa notícia. A boa notícia, é possível reprogramar o nosso mindset, é possível reprogramar nossas crenças. Eliminando as crenças limitantes e agora trazendo as crenças fortificantes, poderosas. E como que nós fazemos isso? Mudanças primeiramente acontecem, Jorge. A gente tem que acreditar nas mudanças. As mudanças, elas não acontecem depois de um longo tempo. As mudanças, elas acontecem rapidamente. Às vezes a gente coloca assim, levou 10 anos para uma pessoa mudar. Não, ela levou fração de segundo para mudar. Quando ela decidiu mudar. A consciência da mudança, necessidade da mudança que levou tempo. É que demorou 10 anos para ela querer mudar. É diferente. O processo de mudança é rápido. Pessoas estão mudando sua mentalidade agora, ouvindo o nosso programa. Decidindo que não vão mais ter medo, decidindo que não vão mais se auto-sabotar, decidindo que vão merecer, que vão ter capacidade, que vão ser pessoas extraordinárias. Elas estão mudando agora, Jorge, por uma decisão. E como que nós podemos aplicar isso? Há duas maneiras que formam as crenças. Elas se formam pela repetição. Então, água mole, pedra dura. Tanto bate até que for. Não é assim? Então, pessoas que recebem não, você não consegue, você não pode. Sabe assim, isso vai colocando dentro dela e ela vai colocar aquilo como uma verdade absoluta, crença, limita. Ou com um forte impacto emocional. O forte impacto emocional, ele também é um poderoso instrumento para trazer as pessoas para o chão, trazer as pessoas para o fracasso mesmo, mas também é poderoso para levantar essas pessoas e alcançar resultados extraordinários. Por exemplo, forte impacto emocional. De repente, é uma criança até saudável que de repente vê os pais se divorciando, ou vê uma briga dentro de casa, um descontrole emocional do pai. Aquilo formou impacto. Uma sinapse neural ali, aquilo vai ficar registrado, aquilo vai ficar guardado e de alguma maneira vai produzir medo, vai produzir angústia, vai produzir tristeza. E mesmo muitas vezes o fato do tempo passar, ela carrega esse sentimento. E muitos outros, uma traição pode gerar isso, a descoberta de uma traição, uma descoberta de uma doença, que você tem uma doença, um forte impacto emocional. Então são questões que podem levar as pessoas para um nível muito ruim. Mas por outro lado, um forte impacto emocional pode levar as pessoas a mudar a sua história. Acabei de dizer uma pessoa que de repente recebe um impacto de um exame que lhe trouxe agora a informação de uma doença. A partir daquele momento ele passa a viver uma vida extraordinária. Ele passa a ser feliz, ele passa agora a ter mais tempo para a família, ele passa agora a fazer as coisas que sempre quis fazer. Ele muda hábitos. Por quê? Forte impacto emocional foi capaz de transformar. Transformador. Isso. E aí cada um absolve e coloca para fora aquilo que toma a decisão.
Então, há a possibilidade de você reprogramar as suas crenças. Você tomando uma decisão de merecimento, uma decisão de identidade, uma decisão de capacidade. Percebe a importância do tema que nós estamos falando? Porque isso está em todas as pessoas, Jorge. Até naquelas que estão dizendo, isso não é para mim. É principalmente para essas, né? Porque já está aí com uma crença de que não pode crescer mais ou não quer se autoavaliar em relação a tudo isso. Faz sentido isso, Jorge? Muito, né? Muito sentido. Vamos seguir? Vamos lá. Vamos lá. Ó, para nós fecharmos aqui, né? Então, eu quero deixar uma dica em relação à reprogramação do nosso sistema de crenças. E não só as crenças, os valores que temos também. Essas mudanças, elas podem ser por repetição, como eu disse, que é as mais, vamos dizer assim, é a que dá para ser estudada, dá para ser elaborada e planejada, que são as mudanças por repetição. São as mudanças, você tomando todos os dias um passo, todos os dias tomando uma consciência de algo que está te limitando e passando a agir combatendo essa crença limitante. Se de repente todo dia você acorda, olha no espelho e se enxerga feio, se enxerga ali e desanima, e de repente vem os pensamentos, não vou conseguir, relacionamento, não, você tem que mudar isso, você já tem que acordar, olhar para o espelho e projetar um futuro. Eu vou me arrumar agora e vou ficar bonito. Eu vou conseguir um relacionamento perfeito. Eu vou alcançar coisas grandes na minha vida. Você começa todos os dias olhando no espelho a reprogramar a sua identidade. É uma primeira forma de você dizer para você, eu quero, por exemplo, um cargo. Começa a programar-se e se sentir-se nesse cargo. Começa a falar como se você estivesse no cargo. Começa a viver um ambiente como se você estivesse vivendo aquilo. Por quê? Porque você vai enxergar as oportunidades se aparecer. Você falou em relação às crenças, né? As crenças religiosas. Vou te dar um exemplo de ligação entre crença religiosa e as crenças, né, da nossa programação mental. Tem uma história que diz assim, que Deus falou que ia abençoar com chuva as terras dos agricultores, que há muito tempo não chovia. Então tinha lá 2 agricultores, Deus falou, eu vou abençoar com chuva. Vou mandar chuva. Vou mandar chuva. Só que somente um deles foi lá, durante aquela noite, arou a terra, tirou as ervas daninhas, preparou o terreno, jogou a semente e deixou preparado. Eu pergunto para você, qual que realmente acreditou que Deus ia fazer uma grande obra? O que fez. Qual que teve preparou a terra. Exatamente. Qual que teve dentro de si a crença de que era capaz, de que vai haver possibilidade de prosperar, de que vai acontecer as coisas? Aquele que colocou atitude naquilo. E aí eu pergunto, quem é você? É uma coisa até interessante, porque para ele tomar essa atitude, seguindo esse seu raciocínio, para ele tomar essa atitude, fazer tudo isso, ele teve uma motivação. Não teve? Sim, podemos Qual foi a motivação? Mas Jorge, a motivação está colocada aí. Se você é uma pessoa religiosa e crê na Bíblia, olha as promessas de Deus que existem na Bíblia. Às vezes a gente conta as historinhas da circunstância, mas será que já não teve alguém que prosperou nessa situação? Será que já não teve alguém que já saiu desse meio ambiente, muitas vezes, de desgraça, de fracasso, e não chegou a lugares? Se alguém fez, Jorge, é possível para mim, é possível para você, é possível para qualquer pessoa. Tudo é possível, o que crê, a Bíblia vai dizer.